Como é que você faz para ter disciplina todos os dias? Manter um hábito todos os dias. Pegar o seu treino e fazer constantemente, a sua alimentação e fazer constantemente. Começar um projeto e ir até o fim. Mesmo que dure o dobro de tempo que tu achou que ia durar, mesmo que custe o dobro que custar você começar e terminar aquilo que se você se propôs. Você precisa ter disciplina todos os dias. E é isso o que eu quero te explicar aqui hoje. Só que, cara, antes de você sair anotando e pegando técnicas, você precisa entender uma coisa. Muito do que você aprendeu sobre disciplina talvez esteja errado na tua cabeça. Talvez o modo como você vê a disciplina e o hábito esteja errado. Jason, quem é você para falar isso? Eu sou um cara que hoje faz 10 treinos por semana, 5 cardios, 5 de musculação, toco meu negócio próprio, tiro tempo para viver com a família, prezo por um estilo de vida minimalista. Já faz bastante tempo que eu consumo e estudo sobre autoconhecimento e nos últimos tempos tenho me dedicado a entender sobre os hábitos, sobre disciplina, como ter uma mente mais clara. E tudo que eu falo, cara, são coisas que eu aplico, são coisas que eu venho testando. Então, quando eu te digo que muito do que te falaram sobre disciplina pode ser que esteja errado, é o seguinte: a gente tem como disciplina na nossa cabeça aquela imagem, né, do atleta acordando às 5 horas da manhã e correndo de capuz na madrugada. E aí esse cara trabalha, e aí ele trabalha depois da noite até a meia-noite, e aí ele estuda até as 2 da manhã, e ele vai dormir. Ele acorda no outro dia, às 5 horas da manhã, pá, pá, pá. Quando a gente pensa em disciplina, a gente pensa nisso, a gente pensa em algum, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, a gente pensa em Kobe Bryant, uma referência muito boa, inclusive. Mas, cara, vamos lá. Kobe Bryant, ele foi muito bom no basquete, certo? Ele se dedicava, o trabalho dele era aquilo. Ele fazia aquilo todo dia, como você vai para o seu trabalho. Imagine que nas 8 horas do seu dia você está sendo disciplinado em fazer aquilo no seu trabalho. Mas assim, você quer com certeza ter disciplina não para jogar basquete, você quer manter um hábito fora do teu trabalho, né? No teu trabalho você é meio que obrigado a ir, você precisa ir. E como é que é nas coisas que você não tem pressão para precisar resolver? Você não é obrigado. O exemplo mais clássico, ninguém te obriga a ir para uma academia. É você com você mesmo. No trabalho você tem uma pressão social ali, você tem que pagar suas contas, né? Mas e aí, cara? E aí, como é que faz? Você vai um tempo, você para? Como é que você faz para você ter essa disciplina ferrenha? Tá? Então, cara, vamos começar tirando essa imagem errada da disciplina. Esse negócio de você ir dormir meia-noite e acordar às 5 da manhã não é disciplina. Isso é se prejudicar, o nome disso. Dormir 5 horas por dia, fazer um monte de treino, trabalhar um monte, não tem corpo que aguente. Então, a disciplina, cara, ela tem que ser usada de forma estratégica, de forma saudável. Se for dessa maneira, nessa loucuragem que você acha que é, ela não se sustenta, tá? Então, cara, a gente precisa entender que ter disciplina, ela não necessariamente está atrelada àquele sofrimento. Precisa-se de esforço, sim, precisa-se de dedicação, precisa aprender a abdicar, dizer não para muitas coisas, sim. Quando a gente fala de um treino, você vai sentir dor no treino, sim, tá? Mas não é essa coisa do sofrimento, aquela coisa. Cara, a disciplina ela precisa ser vista de uma maneira um pouco mais fria, um pouco mais leve, um pouco mais realista. Tu precisa entender que a disciplina ela precisa ser aplicada de uma maneira realista. Então a primeira coisa, cara, é você tirar essa visão errada que você tem sobre a disciplina.
Então, cara, que tu vai ver de gente, agora eu vou fazer isso, e agora eu vou fazer aquilo, e daí eu vou fazer tantos treinos na semana, e aí eu tô começando outro negócio aqui também, e aí eu tenho o happy hour, o cara vai também, não vai se sustentar, cara. Não vai aguentar. Aí 2 semanas tu pergunta, mas as desculpas são montes, né? As desculpas, elas são várias. As desculpas, a nossa cabeça, ela é mestra em dar desculpas. Mas eu não vou ficar te enrolando aqui. Eu vou te ajudar e vamos entrar nesse conteúdo. Mas antes, cara, o meu nome é Jason Stout. E nesse canal aqui eu falo sobre hábitos, disciplina, autoconhecimento, coisas que eu vivo e tenho me dedicado a isso. E aqui a gente vai resolver esse teu problema de disciplina, né? Cara, a primeira coisa que você precisa entender, eu deixei anotado aqui, são só 4, 5 itens, mas minha cabeça não lembra muito, né, de cor. Clareza. Você precisa ter clareza do que você quer. Límpido. Tem que saber exatamente o que você quer. O que você quer fazer. Para onde você está indo. Para que norte você está indo. Pode parecer muito simples, muito tolo essa primeira coisa, só que muitas pessoas não têm clareza. O porquê você faz o que você faz. Por que motivo, cara, tu está indo nessa direção? Por que motivo tu quer treinar? Tu quer treinar para chegar em qual objetivo? Às vezes o cara quer... Vamos usar esse exemplo de novo. O cara quer ficar enorme, né? Quer ficar grandão. Ele quer meio porque ele vai ver todo mundo... Ele nem tem clareza assim, tá, mas quantos quilos? Mas talvez o que ele precise para a autoestima dele tá legal, nem é ficar, nossa, enormezão, tá com o shape ali mais definido, só que ele não tem claro. Então ele vai pra academia, ele faz um tempo o que um fala, daí depois faz outra coisa. E assim vai, cara. Quando você vai executar algum projeto, algum trabalho, você tem que ter a clareza o quanto tu quer chegar a ganhar naquilo ali. Tá? E você precisa ter a clareza, ter certo, palpável aquele rumo, aquilo que você tá querendo e tá indo, a clareza das coisas, tá? E a gente precisa começar de um ponto, por mais básico que isso possa ser, por mais básico que isso possa parecer, esse ponto aqui, as pessoas, muitos já nem tem isso. Aí, cara, o segundo ponto é você fazer o seu alinhamento dos princípios e valores. Aquilo que você está buscando, pense, isso tudo aqui, isso tudo está alinhado com você ter disciplina todos os dias, tá? Isso aqui tudo vai se encaixar. Eu falo muito dos meus conteúdos sobre isso, cara. Pensa aqui, faz um pequeno exercício e pensa. Pega uma folha ali, sem julgamento, quais são as coisas que tu mais valoriza na tua vida. Sem julgamento nenhum, ninguém vai ler esse papel. Ali nessa lista já diz muito sobre você e ali você vai entender o porquê você está onde você está. Então, uma pessoa que ela não valoriza uma independência financeira, uma pessoa que ela não valoriza estar bem financeiramente, às vezes ela tem uma crença errada com o dinheiro, por mais que ela empreenda e ganhe, ela vai dar um jeito de ter problema com aquilo lá, ela vai se sabotar. Ou, como é que funciona isso na disciplina? Cara, ela até queria sair do emprego que ela tá e fazer alguma coisa diferente, talvez. Mas os valores dela, aquilo ali não é tão importante. Essa liberdade. Então ela para. Aquilo não é forte. Aquilo não tá alinhado. Eu sempre falo muito eu sempre me uso como exemplo, e um dos motivos muito fortes que eu mantenho a minha disciplina
com os treinos e alimentação não é o shaper pro verão. É porque eu quero com 70 anos ter destreza. Se eu precisar subir uma escada, eu subo, ter disposição, tá bem. Saúde. Eu quero ser um exemplo bom também para as pessoas ao meu redor, meus amigos e família. Porque indiretamente você emana isso. Quero que essas pessoas estejam bem. E como é que essas pessoas vão... Eu vou querer que essas pessoas estejam bem se eu não estou. Então, isso é uma coisa que eu valorizo extremamente. Está ali entre as coisas do topo que eu valorizo na minha vida. Então, ir para a academia e manter essa rotina já não se trata de algo superficial, como tirar uma foto legal para o Instagram, como fazer um vídeo de um antes e depois. Isso não sustenta. Isso não tem base. Isso não faz você ir num dia. Isso não faz você conseguir dizer não quando você está num ambiente onde alguém te oferece uma bebida, um doce, e às vezes você tem medo de ser inconveniente, e aí você diz sim, aí você sai da sua dieta, né? Ou então você diz sim para ir para aquele happy hour que você nem queria ir, porque você não quer ser chato. Muitas vezes é porque você não tem os seus princípios claros, né? Você tem a clareza do que você quer e você tem que alinhar isso aos seus princípios. Então, aquela coisa que você quer manter o hábito diariamente, nós estamos falando aqui sobre ter disciplina todos os dias. Ei, foco no vídeo. Disciplina todos os dias em determinadas ações, determinados hábitos. Isso exige que essas ações elas estejam alinhadas a seus princípios. Vai por mim. Assim já é difícil. Se não tiver uma base muito forte, já era, meu irmão. Vamos lá. Agora vamos para a parte 3, cara. Essa parte 3 é uma que eu mudei muito no último ano na minha vida pessoal. Deixa eu tomar um gole de água. Inclusive, eu fiz um treinamento, um curso prático, rápido, fácil de entender, de absorver. Que é o que, cara? Eliminar as distrações. Às vezes você tem clareza do que você quer, você está alinhado aos seus princípios e é uma causa nobre, é bom aquilo que você quer fazer, só que você se perde com as distrações, cara. Você se perde com tela, com celular, com série, com convites que você não consegue dizer não, com um colega do trabalho te chamando, tomando teu tempo, com um convite inesperado da família para fazer alguma coisa. Você não consegue lidar com essas distrações, cara. E essas distrações, elas são várias, tá? Mas nos últimos anos aí, eu acho que a mais forte é as telas. Mais especificamente falando aqui de celular, redes sociais. Então, você não consegue se livrar. Você tá, a cada momento, pegando aquilo ali. Você começa a fazer alguma coisa, dá 15 minutos, te dá aquela ansiedade, vê uma notificação, tu abre aqui. Ele se tornou uma fuga, o celular. A distração ela é uma fuga, então você precisa conseguir eliminar essas distrações. Então você tem clareza, você tem os seus princípios e aí você precisa, para você conseguir seguir no seu caminho, você precisa saber eliminar as distrações. Cara, eu fiz um curso chamado Silêncio Digital. O link vai estar aqui embaixo no YouTube. Se não tiver, você me segue no Instagram, quando tiver disponível vai ser divulgado. Mas ele trabalha justamente isso, cara. Você entender essas distrações, criar um ambiente sem distrações na sua vida, entender, aprender a como lidar com isso, não é se isolar do online, não é se isolar, não vai parar de assistir suas coisas, não vai parar de olhar celular, mas aprender a lidar com isso. A gente fala muito aqui do celular, só que, cara, existem muitas distrações, né? Comida, pornografia, álcool, cigarro, sexo
Às vezes até isso acaba sendo uma fuga do que tu deveria estar fazendo. São inúmeras, cara. Todo mundo tem... É muito engraçado isso. Quando tu começa a estudar, tu vai entender que todo mundo tem vícios, tá? Se você tira um vício, você pega outro. Então você precisa substituir eles. E, cara, eliminar as distrações, se prevenir das distrações. É aí que entra a procrastinação, porque você entra num ciclo vicioso. Você se propôs a fazer alguma coisa, você ficou meio ansioso e tal, você acabou apelando para um dispositivo que te dá uma recompensa mais rápida. E aí você fica ali, quando você perdeu 1 hora, você procrastinou. E aí você se sente mal porque não fez o que deveria ter feito. Ao sentir-se mal porque não fez o que deveria ter feito, você volta a procurar uma dopamina barata e entra novamente nesse ciclo, cara. Então, esse terceiro ponto ele é muito importante, tá? Eliminar as distrações. Agora vamos lá, cara. O quarto ponto aqui, ele é fundamental também, não menos importante. Para você ter a disciplina todos os dias, tem uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça. É um hábito, na verdade, para você conseguir ter disciplina todos os dias, se manter executando todos os dias, você precisa ter o hábito de recomeçar rápido. Recomeçar rápido. Porque, cara, por mais que você veja algum título aqui no YouTube, rotina imparável, disciplina imbatível, são todos os dias sem falhar, dia após dia sem falhar, 365 dias sem falhar, essa pessoa ela não falha. Mentira. Mentira, é impossível. Dificilmente vai ter algum hábito que tu vai conseguir incansavelmente fazer. Porque a nossa vida ela é cheia de imprevistos, caras, e fatores externos, e às vezes tu vai ficar doente pra caramba. E aí, meu irmão, você fica uma semana doente, a sua esposa tá no hospital, o seu filho vai nascer. E aí você quer mentir pra quem? Você quer contar conversinha pra quem? Que você é imparável. Ninguém é. Agora, aí que entra esse hábito, o hábito de recomeçar rápido. Porque muitas pessoas acabam parando, às vezes, vamos dar mais um exemplo aí, a pessoa começa segunda-feira tudo certo, terça-feira tudo certo, fez o cardio dela ali, na quarta-feira aconteceu um imprevisto, às vezes um imprevisto real, às vezes não é uma desculpa, né? Porque tem imprevistos que são desculpas e outros que não. Aconteceu o que eu chamo de imprevisto real e essa pessoa não pôde fazer o cardio. Aí ela pensa assim, tava tudo certo, eu fiz segunda, eu fiz terça, e agora eu vou fazer, falhei na quarta-feira, agora eu não tenho mais vontade de voltar, agora não vale a pena. Aí ela desanda o resto da semana. Aí ela pensa assim, não, na semana que vem eu volto, se ela voltar. Então entenda que você está agindo de maneira infantil, você está abandonando a sua semana. Então pessoas que são constantes no que elas fazem, elas conseguem retomar, e o quanto antes melhor, tá? Então, esse hábito vai fazer a diferença, porque não adianta nada você ter uma intensidade. Muitas vezes quando a gente fala de disciplina, a maioria das coisas elas estão atreladas a longo prazo, né? Então você faz um intensivo, agora eu vou, daí o cara vai lá, perde 5 quilos, faz não sei o que, começa num projeto, eu vou gravar vlogs agora, compra câmera, compra luz, intensifica, não sei o que, daqui a pouco, dá 2 meses, a pessoa parou. Porque aconteceu algumas coisas no meio do caminho, ela desanimou de seguir, sabe? E ela não retomou. Então esse hábito da retomada, ei, presta atenção na aula aqui. Esse hábito da retomada, ele é muito importante, cara.
Eu fiz um outro vídeo aqui, deu um vídeo longo, viu? Mostrando uma rotina minha de uma semana, 7 dias. Não é um vlogzinho curto não, 7 dias. Mostrando uma rotina de 7 dias, eu fazendo os 10 treinos que eu faço, mais alimentação, mais imprevistos do dia a dia, vida ali acontecendo, cara. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui no final e você dá uma olhada, se for do teu interesse ver isso na prática, como é que eu faço, porque tu vai ver, eu fiz esse vídeo com a intenção de mostrar o quão realmente isso pode ser simples na sua vida, isso pode acontecer de maneira fluida na sua vida. Só que você precisa encaixar os seus modelos mentais, cara. Então vamos recapitular essa aula aqui. Primeiramente, você precisa ter a clareza do que você busca. Segundo lugar, você precisa alinhar isso aos seus princípios e valores. A clareza precisa estar alinhada. O que você quer precisa estar alinhado aos seus princípios e valores. Depois, você precisa eliminar as distrações erradas. Tá? Você precisa se blindar das distrações. E depois, você precisa desenvolver o hábito de recomeçar o mais rápido possível. Quando? Sempre que possível. Tá? Meu nome é Jason Stout e espero que esse vídeo tenha feito a diferença para você. Muito obrigado.